Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje, dia 18 de junho de 2021. A nossa casa está apresentando, continua com as suas portas físicas fechadas, mas a gente já está com tudo programado para voltar em julho. Em menos de 15 dias, nós voltaremos a ter as reuniões públicas, não todas. Teremos de segunda e quinta às 19 horas, de sábado às 17 e de terça-feira às 10h30. Então voltaremos a ter as reuniões da manhã, do final da tarde e de sábado. Teremos todas as restrições ainda por causa da pandemia, mas esperamos que essa volta seja com muita paz, muita tranquilidade, muita alegria de todos. Estamos preparando tudo com muito carinho para essa volta. E enquanto isso não acontece, é muito importante entrar na nossa porta virtual, que é o nosso site. Lá nós temos todas as palestras, a gente tem todos os cursos, tudo explicadinho. Inclusive, quem precisa de uma palavra amiga, quem conhece alguém que está em sofrimento, quem gostaria de trocar uma dúvida que tenha, pode ligar para os médiuns que atendem no acolhimento fraterno. O nosso site tem contato de todos os médiuns em todos os horários. Então é só entrar lá no site que você encontra essa palavra, esse veículo para ter uma palavra amiga. Uma outra coisa que tem no site que é muito importante são as nossas atividades sociais. E atualmente a gente está na campanha do cobertor. Como todos estão sentindo, o inverno está chegando e tem estado muito frio. Imaginem o pessoal que a gente atende lá na Passinha. A umidade lá é muito diferente daqui. Então, todo ano, eles aguardam muito essa campanha do cobertor que a gente faz. Muitas vezes, eles não têm onde dormir. Então, esses cobertores são colocados no chão. Então é muito importante a colaboração de todo mundo. Entra lá no site e vocês vão ver direitinho como colaborar com essa campanha. Agora vamos nos concentrar, fazer nossa prece, porque assim a gente pode ouvir a palestra da nossa querida companheira Maria Regina D'Agostino, trouxe para nós seus estudos, suas reflexões, e antes vamos rezar. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre querido, aos Espíritos que comandam essa reunião, aos dirigentes desta reunião, para que eles nos ajudem a nos concentrar, a deixar nosso coração aberto, a nossa mente aberta. A Maria de Nazaré, que está sempre junto de nós, vamos pedir a todos e a Deus nosso Pai a permissão para iniciar esta palestra de hoje. Bem, companheiros, é com muita alegria que mais uma vez nós podemos estar aqui, né, para trazer uma reflexão sobre os livros da codificação. E o nosso estudo de hoje, aquele estudo que está recomendado e trazido pela direção da casa, é do livro Céu e Inferno, que é um livro importante, né, para as nossas reflexões, porque ele vai trabalhar algumas questões trazidas, né, no próprio entendimento da humanidade sobre posicionamentos de céu, inferno, purgatório,
e todo um movimento, né, que nós, ao longo do nosso processo evolutivo, como cristãos, sempre ligados muitas vezes ao cristianismo, ainda trazemos, né, muito marcado nas nossas almas, ainda sem muita possibilidade de reverter esses conceitos que ficaram, às vezes, muito intensos, né, em torno de nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o purgatório, né? Aqui é o capítulo 5, e nesse capítulo Kardec vai então trazer para nós como é que a doutrina espírita entende esse movimento chamado de purgatório. Antes de nós entrarmos e adentrarmos naquilo que a doutrina espírita traz para nós vamos dar um passeio para que nós possamos entender, né, de onde surgiu essa ideia, como ela se implantou e como era entendido, né, por nós ao longo desse processo evolutivo nas mais diversas épocas da humanidade. Então, primeiramente, a gente vai entender, vamos no dicionário, o que significa essa palavra, né? Primeiro, a gente vê ela com um adjetivo, né, que purga, limpa, coloca para fora, né, purifica. E aí tem uma palavrinha, né, que está mais ligada, né, também a um outro sentimento, que é um sentimento de expiatório. E também vem com um substantivo masculino, né, que aí dentro do sentido da teologia, o que é que ele coloca? Lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabam de purgar as suas faltas antes de ir para o paraíso. Ou seja, segundo a teologia, quando foi estabelecido essa circunstância, a gente vai ver por quê, quais foram os movimentos que levaram então, né, a teologia, a igreja, a estabelecer como dogma esse movimento purgatório, né, em que, dentro de uma circunstância, a gente trabalhava, ou seja, o próprio cristianismo trabalhava, e eu falo isso porque eu venho de uma religião católica, minha família vinha da religião católica, e se falava muito, né, em pecado mortal e pecado venial. O pecado mortal era a desconexão total com Deus, a impossibilidade dessa reconexão se estabelecer, e aí estabelecia a circunstância trazida como inferno, que durante muito tempo nós imaginamos que fosse um local, uma localidade onde as almas ardiam. Eu hoje já começo a dizer que a ardência é muito mais interior do que exterior, mas isso é uma outra reflexão. E aquelas de pecado venial, e que também não estavam em condições de vivenciar uma condição que era a condição trazida pelo céu, porque ainda traziam em si situações que não lhes davam a condição da vivência nesse estado de pacificação interior. E a gente fica pensando muitas vezes, e diante daquilo que é narrado, né, dentro até da história da humanidade, da história do movimento da igreja, de alguma maneira sempre, né, por mais que se estabelecesse o céu e o inferno, interiormente, quase que intuitivamente, nós sabíamos que precisava haver uma circunstância intermediária. Kardec inicia esse capítulo dizendo que, primeiro, o Evangelho não faz menção alguma ao purgatório, e ele coloca que ele foi instituído no ano de 1593. Na realidade, 1593, a partir de um Papa que foi Gregório Magno, né, que teve o seu papado desde o ano de 1590 até 1604, ali este Papa já começa a estabelecer essa ideia, né, de um movimento intermediário, aquele que até então era trabalhado como céu e inferno. No entanto, como dogma, a questão do purgatório só foi estabelecida no século XII e no século XIII, dentro de alguns concílios
né? Concílio era aquelas reuniões em que os bispos se reuniam para entender e trazer alguns posicionamentos da igreja para o grande grupo de cristãos da época. E esses concílios, né, foram os concílios de Leão em 1274, o concílio de Florença em 1439 e o concílio de Trento em 1545, 1566. Então a gente vê, né, por aqui 1274, 1493, 1545, que foi uma discussão e um entendimento que ainda não estava totalmente fechado. E esse concílio de 1545, que é o concílio de Trento, né, ele estabelece aí essa questão do purgatório e vai ser de alguma maneira, né, porque era uma região intermediária, era um estado, eu diria mais, intermediário das almas, né, mas havia uma condição ali para que elas alcançassem, né, expurgassem as suas circunstâncias, que era através da oração daqueles que oravam pelos mortos. Então não era um movimento da própria alma, né, do próprio espírito que, entendendo as suas dificuldades, buscava modificar, era algo que era exterior. Isso, inclusive, foi uma das circunstâncias que estabeleceu o início da reforma. Porque os protestantes não admitiam, primeiro, né, que houvesse esse movimento. E, principalmente, foram contra a todo o movimento que houve em relação às indulgências de venda de orações. Isso foi movimentos muito difíceis, né, de serem vivenciados pela cristandade, pelos cristãos da época. No entanto, a gente vai vendo que esse entendimento, né, de que não poderia haver essa dicotomia entre inferno e céu, foi algo que já surgiu, né, de muito e muito tempo. A gente tem uma colocação, inclusive uma colocação que é de Santo Agostinho, né, do século IV, em que Santo Agostinho dizia que o indivíduo que teve uma vida mais inclinada ao pecado seria destinado ao inferno, mas poderia sair dessa condição através das orações. Então, mesmo na condição que seria a condição do inferno, não, de alguma maneira não se acreditava que isso seria dentro de uma eternidade, que esta circunstância seria um rompimento, né, com o Criador eterno. Então, o próprio Santo Agostinho já coloca destinado ao inferno, mas que poderia sair dessa condição. Mas como sairia dessa condição? Através das orações feitas pelos vivos em sua memória. Então aqui ainda tem uma dificuldade, né, que hoje a doutrina espírita vem trazer para nós de uma outra maneira. Seria um movimento exterior, e isso, né, causou todo esse entendimento, todo um movimento de orações, de rezas, de indulgências, e por aí, né, nós acabamos, dentro do cristianismo, nos perdendo um pouco, né, em relação a essas situações. E ele diz assim: já aqueles que não foram inteiramente bons passariam por um estágio de purificação que poderia trazê-lo para os céus. Ou seja, século IV. Né? Então nós vemos que com Gregório Magno, já lá no ano de 1500, depois Santo Agostinho, depois outros teólogos, e isso gerou, de alguma maneira, que se trabalhasse e se pensasse sobre essas questões, né? De como a alma poderia, né, se estabelecer novamente numa conexão com o Pai, ou se estaria perdida eternamente. Nós temos aí, em relação a essa situação, uma passagem muito interessante também de Tomás de Aquino, né, que ele dizia assim: é inútil rezar tanto pelas almas que estão no céu como que estão no inferno, pois que já estão com o seu destino definido. Complicado, né, da gente pensar isso, né? Então, a partir daí se reza por quem? Né? Por aqueles que não têm o destino definido, que estão
numa região de possibilidades de alcançar, então, esse estado, né, que era o estado do céu, da plenitude, das realizações, da beatitude, que era trazido de uma maneira muito, muito confusa, né, em relação ao que seria esse estado e esse movimento, este céu. Aí vem a doutrina espírita, né, trazer para nós um outro entendimento. Lógico que diante do que hoje nós estamos já conseguindo nos aperceber dessa misericórdia infinita de Deus por toda a sua criação, primeiro a gente, no primeiro momento, negaria por completo, né, essa posição de estar perdido para sempre. E é um dos trabalhos o qual Kardec, neste livro, Céu e Inferno, ele relata para nós da impossibilidade das penas eternas, né? E vai trabalhar, então, dentro dessa questão do purgatório, primeiro ele coloca assim, jamais foram determinados e definidos claramente esse lugar, porque tudo se estabelecia como localidades, né? Então, ele diz, inclusive, e nem da natureza das penas aí sofridas, porque também era colocado como um fogo. Tem uma colocação, eu não levantei, perdi depois, mas que me chamou muita atenção, de um teólogo, né, que dizia que esse fogo não era um fogo exterior, era um fogo que queimava a alma por dentro. E hoje a gente já pode entender, né, essa colocação de algo que queima a alma por dentro, como esse despertar de consciência, né, que estabelece já em nós um entendimento de equívocos que relacionamos, né, porque já começamos a nos aproximar um pouquinho do que seja essa lei de Deus, né? Questão 614, quando a espiritualidade nos fala que a lei de Deus é única para a felicidade do homem. E nós só somos infelizes quando deles nos afastamos. E toda a literatura espírita nos traz, né, desse sentimento de dor e de remorso, que muitas vezes acompanha a alma que desencarna e consegue perceber os atos e ações que lhe desequilibraram interiormente e que provocaram um grande desequilíbrio em torno das suas ações, em torno daqueles que conosco conviveram. E eles narram desses sofrimentos que são intensos, promovendo então um desejo ardente de retornar ao plano físico, para que possamos então trabalhar, portas adentro de nossa alma, um reequilíbrio das nossas ações, promovendo então a reestruturação de tudo aquilo que as nossas ações, provocadas ainda pelos nossos sentimentos, puderam ocasionar, primeiramente em nós e no entorno daqueles que conviveram conosco. Então é um fogo interior, né, que de alguma maneira, embora não tenha ficado claro para esse teólogo, essa criatura que traz essa ideia, não deixa de ser extremamente verdadeiro sobre o olhar hoje que nós temos da doutrina espírita, né? Desses sentimentos que já estão muitas vezes presentes dentro de nós, e que nós vamos buscando de alguma maneira repará-los. Como? Através das preces. Lógico que as preces auxiliam muito, né, a acalmar o nosso coração. E eu me lembro, a gente não está negando as preces, né, daqueles que oram por espíritos que desencarnaram, porque essas preces alcançam a tocar a sua consciência, não a nos liberar, né, das circunstâncias que nós criamos para nós mesmos, mas nos alcança no sentido de nos dar um outro sentido, uma outra abertura, uma outra percepção de nós mesmos e das possibilidades
que a lei de Deus apresenta para nós. Então não está totalmente errado, né? Quando dentro do pensamento religioso dos séculos, haveria então uma possibilidade de alcançar essas almas, não para liberá-las 100% daquilo que foram suas vivências e das dificuldades que ainda carregavam, mas para auxiliar na abertura da mente e de muitas vezes nos trazer desejos, movimentos e percepções que, envoltas ainda nas nossas dores, nem sempre conseguimos perceber. Tem uma passagem num livro de Divaldo Pereira Franco, que é o livro Semeador de Estrelas, que ele fala principalmente, né, de espíritos, de uma circunstância de um companheiro que havia saído da vida na porta do suicídio, de um suicídio muito violento, né, porque atirando-se nas rodas de um trem. Dentro, né, do pensamento religioso, durante muito tempo, acredito que hoje não mais, essa criatura estaria totalmente fora, né, cortada a sua ligação com o Criador, e até mesmo não seria possível durante muito tempo ser enterrada em solo sagrado, como era entendido o solo sagrado, né? Todo solo sagrado, né? Hoje a gente já coloca, né, qualquer localzinho em torno de nós é sagrado, porque é a construção de Deus, o pensamento de Deus. E ele narra, né, Divaldo narra que quando ele leu essa situação no jornal, ele não conhecia aquela criatura, ele ficou conduído de compaixão. Pelo entendimento de todos os sofrimentos, né, inerentes às consequências. Não é porque Deus lá fora ditou, vai ser isso, não me obedeceu, não é isso. Existem consequências. Para todas as nossas ações, né, nós estamos subordinados às consequências da lei. E ele percebia que aquela situação poderia vir a gerar consequências muito duras para aquele espírito. E ele se conduído, né, ele ora por aquele espírito. Ele diz que ele tinha um caderninho, ele anotou o nome, e diariamente à noite, quando ele fazia as suas orações, ele dizia: Senhor, ele não sabia o que estava fazendo. E foi orando, e depois, num determinado tempo, 11 anos depois, ele narra que um dia, numa situação muito dolorosa da sua alma, ele estava muito sofrido. E nessa oração, ele colocava para Deus da sua dor, e ele sente um espírito próximo a ele, que diz para ele: Divaldo, não fique assim, porque nós precisamos de você. E narra para ele, então, era aquele espírito, né, daquele suicida, que vem ao encontro dele, narrar para ele o valor da oração. E ele diz que ele não conseguia sair daquele momento em que ele revia, cada vez que ele queria sair da frente do trem, ele novamente era cometido, até que ele começa a escutar uma voz: Senhor. Ele não sabia o que fazia. E aquilo distanciava da circunstância que ele estava vivendo. E a partir daí ele conseguiu ter momentos de pacificação que o ajudaram a sair daquele momento para recomeçar o seu caminhar. Então o valor da oração está colocado dentro da doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, mas não como uma salvação exterior, mas como as possibilidades, né, de alcançar aquela alma para que, numa reflexão mais profunda, possamos ter uma percepção diferenciada das situações de quem nós somos e daquilo que são as necessidades de cada um de nós. Por isso, quando nós perguntamos, Kardec pergunta aí no Livro dos Espíritos, né, na sua quarta parte, no último capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai trabalhar, os Espíritos vão trabalhar conosco essas ideias, né, de céu, inferno e purgatório. E a pergunta 913 faz a seguinte colocação: o que se deve entender por purgatório? E a espiritualidade diz: dores físicas e morais.
Não tem dúvida, porque são consequências. Todas as nossas ações geram consequências. Aquelas ações que estão mais ligadas à lei de Deus geram alegrias, conforto, esperanças, e aquelas que estão mais distanciadas das leis de Deus, elas podem gerar para nós desde desconforto íntimo, e a gente sabe o que é isso, né? Não estou confortável com essa minha ação, não sei, talvez eu pudesse ter feito diferente, está já sinalizando para nós, né? Porque é necessário que algo sinalize que nós desviamos do caminho. E vai desde esse desconforto até dores superlativas, a partir de como nós vivenciamos ou revivenciamos essas situações e olhamos para elas. Aí ele diz, tempo de espiar, olhar, colocar para fora, olhar primeiro para dentro. O que são os sentimentos, histórias que estão no mais profundo da minha alma, que me leva ainda a agir desta ou tal maneira, né? E que geram sofrimentos, sim, né? Sofrimentos que têm conotações diferenciadas enquanto encarnados e desencarnados, né? Porque, segundo o que a própria espiritualidade diz, né, sofremos num ou noutra situação e podemos vivenciar o reequilíbrio e buscar esse reequilíbrio, tanto enquanto encarnados quanto desencarnados. A gente tem essa ideia de fazer essa diferenciação, encarnado e desencarnado. A vida é uma só, e é um contínuo. Aquilo que eu faço aqui repercute lá, aquilo que eu faço lá repercute aqui. Porque é um contínuo de ações, né? E esse contínuo de ações vai determinando as circunstâncias que nós vamos precisando vivenciar para que possamos nos apropriar da nossa primeira condição de espíritos imortais e filhos de Deus, que nos garante como meta a felicidade. Aí eles dizem assim, quase sempre, presta atenção, né? Na terra é que fazeis o vosso purgatório, quase sempre. Porque podemos também, enquanto desencarnados, reviver, né, e buscar na Terra reestruturar, não pelo sofrimento, mas com outros tipos de ações. Que Deus nos leva a vivenciar e aí a olhar para as circunstâncias que precisamos olhar para revertê-las, reequilibrá-las, primeiramente portas adentro de nossa alma, porque tudo que nós realizamos, primeiramente, rebate em nós, provocando em nós as dores e os desequilíbrios. E, logicamente, que esta dor e esse desequilíbrio que primeiramente em nós reflete naqueles que conosco convivem. Então é um outro olhar. Lógico que essa circunstância que a gente pensa e sabe que existe na misericórdia de Deus, né? Que é infinita e que transborda amor por todos nós, embora a gente não entenda ainda o que significa isso, né? Estamos avidamente buscando cada vez mais entender que amor incondicional é esse e como é que ele se expressa e como nós conquistamos esse amor incondicional, para que possamos reaver em nós a nossa condição primeira de filhos de Deus, né? Para que possamos construir este reino dos céus, esse reino de Deus, portas adentro de nossa alma e espelhá-lo em torno daqueles que conosco convivem, né? A misericórdia de Deus é infinita. Então, esta condição, embora mal compreendida durante muito tempo, não tem dúvida, né? Mal interpretada, mal realizada, ela já era e já expressava, né, essa
esse amor de Deus e desse pai que não abandona e que promove em todas as situações o reequilíbrio daquele filho que momentaneamente, por suas ações, se afasta do objetivo da criação. E a doutrina espírita então vem para nós nos trazer este olhar de misericórdia, da possibilidade, e essa possibilidade se realiza como? Nas diversas encarnações que a vida, que a lei de Deus nos permite, e isto está dentro da sua lei, da lei de Deus, no tempo e na possibilidade de cada um. E dentro deste tempo, da possibilidade de cada um, Deus nos olha com amor. Nos olha. Né? E nos aguarda. E no momento em que nós fazemos um pequeno movimento de retorno à sua lei, o amparo que nós recebemos, para que possamos caminhar, está expresso em diversas situações do próprio Evangelho. Nós temos três parábolas no Evangelho de Lucas, as parábolas da misericórdia, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que são a expressão mais ampla da misericórdia divina, nos aguardando no tempo de cada um, e que quando, de alguma maneira, despertamos, às vezes nem num despertamento absoluto e total, mas já num desejo de buscar um pouco de conforto, a lei de Deus nos ampara, nos veste, nos traz como aliança e nos calça os pés para que possamos caminhar. É um dos olhares do filho pródigo. Né? E Emmanuel, no Consolador, ele traz para nós uma situação que ele diz que este amor de Deus se expressa primeiramente na possibilidade do retorno ao mundo material para que possamos rever as nossas próprias dificuldades. E aí ele traz, né, mais adiante, e eu tenho falado muito nessa questão, que é a questão 336, que está contida no Consolador, em que ele fala que o amor cobre a multidão dos pecados. É o amor de Deus, cobrindo a todos nós. E temos também uma outra interpretação em relação a isso, né? Porque ele próprio diz nessa questão que o amor é a única força capaz de anular as exigências da lei de Daniel. E eu pensei muito sobre essas questões, sobre essa colocação de Emmanuel, que nós estamos ainda muito presos, né, a essa questão da expiação através de uma dor, através de vivenciar as mesmas situações que um dia nós promovemos em torno de nós, quando este amor se expressa de uma maneira diferente. É possível reequilibrar-nos através do amor, mas é preciso conquistar o amor. Enquanto nós não temos, nós ficamos aflitos, né, para nos liberarmos das nossas dificuldades. E muitas vezes pedimos vivenciar as mesmas situações, porque é a forma de nos quitarmos conosco mesmo, não é com a lei. Porque com a lei nós vamos nos quitar quando aprendemos a amar. E vamos passo a passo, né? Trabalhando essas situações, trabalhando as nossas dificuldades, trabalhando esse nosso mundo íntimo ainda tão conturbado, né? Ora vivenciando dentro do mundo material, as questões materiais, ora valorizando mais aqui, ora já buscando encontrar-nos, né, com esse Pai de amor e misericórdia para trabalharmos os nossos sentimentos. E vamos caminhando, porque o progresso se realiza em nós. E, embora muitas vezes não consigamos percebê-lo de imediato, há de chegar o dia em que realmente conquistaremos portas adentro de nossa alma
esse reino de Deus que muitos irmãos nossos que encarnaram neste mundo expressaram com as suas ações esse movimento do próprio reino de Deus. Até lá, né? Nós vamos trabalhando, estudando, olhando, né? Percebendo, analisando as nossas próprias ações, né? Buscando novas alternativas, mas é através dessas situações que nós vamos expurgando os sentimentos que ainda nos levam a ações que nos desequilibram e que não promovem o equilíbrio em torno de nós. Eu acho tão claro quando a espiritualidade diz para nós que é na Terra. Podemos nos melhorar? Estão no livro dos Espíritos. Quando nós desencarnamos, nós nos melhoramos? Isso é muito. Mas é preciso retornar às paisagens do mundo para que possamos testemunhar. E não é para os nossos guias, nem para Deus, é para nós mesmos. Que conseguimos conquistas e que já conseguimos vivenciar situações com outros olhares e com outros movimentos. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, e eu acho belíssimo o título desse livro, né? A evolução se dá em dois mundos, lá e cá, aqui, lá e cá. Aquilo que eu faço aqui repercute lá, aquilo que eu faço lá repercute aqui. A nossa evolução se faz, né? Em etapas diferenciadas, mas nos dois mundos aos quais nós ainda estamos vinculados, né? E ele diz que no momento, quando é que nós, de alguma maneira, aí eu vou usar a palavra merecemos, mas não deixa de ser um merecimento, né? Porque é uma abertura da consciência. Quando é que os espíritos mais se acercam de nós para nos auxiliar nos momentos em que nós estamos promovendo novas encarnações? Às vezes conscientemente, às vezes não. Quando nos arrependemos, porque o arrependimento já denota um início de consciência, de abertura das nossas percepções para uma outra realidade. E aí nós somos amparados. Da mesma maneira que no filho pródigo, ele nem chega à casa do pai. Não chega, nós não chegamos. O pai o cansa de longe e vai ao seu encontro para lhe dar recursos para que ele possa continuar o seu caminhar. E esse olhar, né, esse olhar da lei de Deus, esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor, é algo que a doutrina espírita traz para nós com muita, muita propriedade. Quando nós nos abeiramos, né, começa a mudar em nós todo um entendimento. Lógico que não é de uma hora para outra, nós ainda trazemos dificuldades íntimas, né? Mas nós temos buscado muito, inclusive, na palavra de Emmanuel, que é um espírito do qual nós respeitamos profundamente, por conta de todas as vivências que ele expôs para nós, das dificuldades que enfrentou, né, para alcançar um estado de mais compreensão. E eu entendo que Emmanuel é um espírito que conhece, né, a nossa alma em profundidade. Ele tem uma página dele que está no Consolador, oh meu Deus, no Pão Nosso, que é um livro que eu amo, né, que é a página 92, em que ele diz que Deus não desampara. E toda a sua reflexão em relação a esse Deus não desampara, promovendo para nós todas as possibilidades, né? Ele traz, e aí ele vem falando, essa página está sobre uma passagem do Apocalipse, em que diz
e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E prostituição aqui não é a prostituição sexual que normalmente a gente coloca, é do seu movimento equivocado, né? E ele diz, e não se arrependeu. E Emmanuel caminha, né, em relação a isso, falando inclusive das nossas dificuldades de entender a magnanimidade da lei de Deus. E a partir dessa dificuldade, muitas vezes, que nós temos, nós vamos julgando aqui e ali, porque ainda não conseguimos, né, de alguma maneira, adentrar com toda clareza. Não tem como, nós não improvisamos aquilo que ainda não construímos em nós, né? Aí ele fala que esse versículo proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo na consideração das nossas falhas, né, e defecções dos filhos transgressores. E aí ele coloca a nossa posição. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Isso ainda somos nós, né? Rígidos no nosso olhar, rígidos nos nossos julgamentos, conosco mesmo muitas vezes, ou com aqueles que ainda não comungam conosco as nossas próprias ideias, as nossas próprias percepções. E aí ele diz, entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga de vidas escuras e faz nascer um novo dia no horizonte da alma. É o amor que cobre a multidão dos pecados. Se entre juízes terrestres existem providências, e é uma colocação, né, que hoje nós já enfrentamos e já vivenciamos nas próprias leis humanas, né, de atenuantes, agravantes, de penas alternativas e por aí, né, uma série de circunstâncias que hoje já começamos a perceber na própria lei humana, que seja da liberdade sob condição. Seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Esta pergunta de Emmanuel, e ele diz assim, eu acho isso lindo. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Para a gente pensar, né? Neste amparo, nesta magnanimidade da lei de Deus, deste amor que nos cobre quando a gente abre o nosso coração para percebê-lo com mais intensidade, auxiliando-nos no nosso caminhar para que possamos, né, olhando para dentro, colocarmos para fora aquilo que não mais nos serve, não serve, porque já causa muita dor interior, e vivenciar com coragem aquilo que já conseguimos enxergar dessa lei de amor e de misericórdia, para que possamos vivenciar essa serenidade interior que ainda não conseguimos. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. E é tudo, acredito, que nós estamos buscando fazer, nos renovar. Neste momento abençoado de encarnação, né? Renovar os nossos olhares, renovar o nosso sentimento, renovar as nossas perspectivas, né? Para que possamos, ao retornar, porque vamos retornar, né, ao mundo espiritual, a um outro plano. Eu não gosto de falar de mundo espiritual, porque aqui é mundo espiritual também, embora encarnados, né?
mas é um mundo só, embora em percepções diferenciadas. Quando deixarmos, né, este corpo mais denso, possamos nos olhar um pouco melhores, né, do que quando nós aqui chegamos. Que possamos aproveitar desse momento. Não com óculos escuros, dizendo a vida é de sofrimento, a vida é um expurgar, a vida é de karma. Não, a vida é de oportunidades de vivenciarmos uma nova realidade. E banhada pelo amor de Deus e sustentada pelas equipes espirituais e por aqueles que nos amam, para que possamos sair vencedores de nós mesmos rumo à meta que já conseguimos divisar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos sustente no trabalho que nos compete a cada um de nós. Obrigada, Maria, por suas reflexões, por esse estudo de um tema tão importante. Vamos pedir agora a Jesus, nosso Mestre, e a todos esses espíritos amigos que nos envolveram aqui, que nos ajudem a seguir, refletindo nas palavras que ouvimos desta nossa companhia. Que eles nos ajudem a enxergar essas oportunidades que estamos tendo para o nosso caminho. E assim, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.